Zé, direto ao ponto aí com o Juscelino. Seguinte, a Vamos pergunta lá. que vai ser respondida é o seguinte: por que o Juscelino Filho continua montado nas comunicações, né? Começa você, Zé, depois eu entro com algumas informações aí que eu tive. O Kennedy é assim, eu vou dar uma resposta cínica, tá? Eu diria que a razão do Juscelino continuar montado, né? E aí esse verbo é uma homenagem ao cavalo roxão de propriedade do ministro, né? Um quarto de milha que ele foi lá visitar e que é o pivô de todo o escândalo. É, o motivo dele permanecer é aritmética. É uma questão meramente de soma e subtração. Fazendo uma conta bem rápida aqui. O PT, a federação do PT, PCdoB e PV, tem 81 deputados. O governo precisa, para aprovar, o que o governo diz? Qual é o discurso do Haddad, do Lula? O governo depende de aprovar a reforma tributária e a nova âncora fiscal, não é isso? Para Isso. aprovar a reforma tributária, provavelmente vai implicar uma mudança constitucional, né? Muito provavelmente vai ter que alterar a Constituição. Para mudar a Constituição, 308 votos, 3/5 dos votos dos deputados, certo? Então, a federação do PT tem 81 votos. Aí você pega aquilo que a gente poderia, com muita, assim, malemolência, chamar de esquerda, dá 59 votos. Aí, PDT, PSB, Pessoal e Rede, Avante, Solidariedade e PROS. Somando todos esses, dá 59. Somando com a frente do PT, dá 140. 140 para 308 tem atravessar rio, nadar, subir montanha, né? Fechão. Então, aí a gente entra naqueles partidos que teoricamente fazem parte da base do governo, porque estão no ministério, mas que não se sabe ao certo se eles votarão com o governo. É o caso do MDB, que tem 42 deputados, e do PSD, do Kassab, né, que tem outros 42. Lembrar que o PSD, ao mesmo tempo que está na base do governo federal, é o grande sustentação do governo do Tarcísio de Freitas em São Paulo, né, que é o grande expoente do bolsonarismo entre os governadores. Então, é um pé em cada canoa mesmo. Somando os dois, dá 84. Soma com 140 da esquerda, dá 224 votos. Ainda falta muito voto para chegar em 308. Por isso que o União Brasil, que é o partido do Juscelino, que é o Arenão, que é aquele partido fisiológico, já foi, né, o DEM mais o PSL, que era o antigo partido do Bolsonaro e tal, tem 59. Soma com os 224, dá 283. Ainda falta. Ainda Aí vocês falta. põem lá o Podemos e o PSC, tem coligados, vai 16, vai a 299. Soma mais 4 do Patriota, 303. Ainda faltam 5 votos. E Que você precisa de ele. uma gordura para queimar, porque não basta ter Sim, 308. Tem que ter uns sim. 15, 20 para você garantir que Não, e passa. assim, do União Brasil aqui tem um racha dentro do partido, né? O partido é todo dividido, rachado, e não é todo ele que foi contemplado no ministério. Então, nem todos eles votarão com o governo desses 59 aqui. Então, você vai precisar pescar voto na oposição, no Republicanos, que tem 42, no PP do Arthur Lira, que tem 49, e no PL do Valdemar da Costa Neto, que teoricamente é o partido do Bolsonaro, que tem 99 deputados. Então é assim: se o Lula abre mão dos poucos votos que ele tem dentro do União Brasil, ele está ferrado, para usar um português escorreito e acadêmico, né? Tá Não, lascado. não tem como aprovar a reforma tributária sem os votos do União Brasil e, portanto, o cavalo roxão continuará fazendo parte do governo. Isso é pragmatismo político, realpolitik. O Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais e coordena essa parte política, até acha que dá para pescar alguns votos ali no PL, que está na oposição e tal. Mas se perder a União Brasil, você perde a chance de conseguir ter segurança para aprovar uma emenda constitucional, como, por exemplo, teria que ser a reforma tributária, né? A maior parte tem que passar por mudança constitucional. Então, é complicado mesmo. E ontem, Zé, teve a conversa lá, e houve agravantes, né? O Lula
Você lembra que na semana passada a gente fez aqui uma análise, eu falei, ó, o ministro está no exterior, o Lula vai ter uma conversa com ele quando ele voltar, vai cobrar umas explicações ali e tal. O Lula deu uma entrevista para a TV Bandeirantes, na qual ele disse, olha, ele tem que se explicar, porque se ele for culpado, ele não pode continuar no governo. Quando o presidente fala assim, se o Juscelino saísse ontem, já sairia com o carinho de condenado pelo presidente. Teve a declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também cobrando um afastamento dele. Isso aumentou a união no União Brasil em torno do Juscelino. Então, houve todo um entendimento ali e acontecimentos que acabaram fortalecendo ele para a conversa com o Lula. E também em relação à gravidade das denúncias. O caso está na comissão de ética da presidência, tem um processo de tramitação lá. O Lula não quis copiar aquele modelo da Dilma de sair como faxineira demitindo no começo do governo. O governo não tem 100 dias, precisa aprovar as reformas, ou seja, não tinha como prescindir, ficar livre, dispensar os votos do União Brasil, que acabou defendendo o Juscelino. Então, por isso que ele continua montado aí, como você explicou bem. É uma questão aritmética combinada com o pragmatismo político puro, né? E tem uma outra coisa, que é o seguinte: se ele abre mão do União Brasil, ele tem que compensar com quem? Com o PP do Arthur Lira, que é o único que tem uma bancada equivalente ali. Tem 49 deputados do PP, o União Brasil tem 59, quer dizer, ainda E o perderia Lira 10. mandou recado ontem, né? Você viu, né? Falou assim, não Você tem não base tem aqui. voto suficiente aqui. Não tem base. Exatamente. Está negociando o Sebrae, está negociando vários. Porque esses partidos supostamente Segundo da escalão, segundo e oposição, terceiro eles querem escalão. lugar no governo, né? A oposição é brasileira, é a oposição peronomútil, né? Então, não se trata aqui de defender ou condenar, é apenas fazer conta, né? Se a prioridade do governo é aprovar a reforma tributária, se acha que sem isso não tem governo Lula, está liquidado a fatura, está liquidada a fatura, bom, aí não tem jeito, aí você tem que engolir o Juscelino. Pode dizer, mas vem cá, mas não dá para trocar o Juscelino, colocar outro do União Brasil? É que o Juscelino, ele é do Maranhão, lá do interior do Maranhão, mas ele se coordena com gente do Amapá, como é o Alcolumbre, que é importante para o governo no Senado, ex-presidente do Senado, do Amapá, se coordena com Weverton Rocha, do PDT. Enfim, não é simples, E o risco não de trocar seis por meia parece dúzia. simples, mas não é. Não, não é simples. O risco de trocar seis por meia dúzia é bem grande. E teve toda uma avaliação dessa coisa das farras das diárias, que sempre acontece nos governos. Parece na explicação lá que tinha ministro também que recebeu, e aí depois houve mesmo uma duplicidade. Outros ministros também usam os jatinhos da FAB, né? A Dilma já tinha metido uma regra para isso, não pode ficar usando como desculpa só para voltar para casa ou para compromisso pessoal. Isso tem que ser disciplinado mesmo. Então, ali, assim, ele ganhou uma sobrevida, basicamente porque o Lula precisa do União Brasil. Zé, falar aqui da nossa audiência aqui, ó, a reação ao caso do Juscelino, para a gente poder conversar um pouco, a Suzana, porque ele pensa que o Ministério é um cavalo e o Lula concorda. Né? Tá brincando aí com a tua metáfora. O Vamos Danilo. perder de novo, vamos perder de novo. Com essa resposta aí, nós vamos perder de novo a enquete. Vamos nada, vamos nada. Vamos lá. Eu ainda não perdi, né? Eu ainda estou segurando a onda aqui. Ah, tá certo. Danilo, Eu só quem ganho, responde é nós você, cara. perdemos, né? Quem responde é você. Eu sou escada para você aqui, Sei. cara. Eu só fico Aham. apresentando, entendeu? Quem é o Tá bom. inteligente aqui que tem as respostas é você. Eu Sei, só fico sei. aqui perguntando e tal. Ó, o Danilo Sotero Rogério. Essa negociação com esse novo centrão é um mistério para mim. Parece que só rende ônus, porque apoio que é bom nada. Ontem de tarde eu estava lá no Planalto e eu tuitei, 1 hora e meia antes da coisa acabar, da imprensa dar, também lá, que a informação no Planalto é que o Juscelino ficava no carro, continuava. Na hora, a militância do PT ficou brava com o Lula, falou que era um erro, teve uma reação alta ali da militância que não entende. Rosiane Arroxo, é o União pressionando o governo. Marta Viana, porque a batata dele ainda está assando. Marta não está muito errada, não. Tem lá um negócio na comissão de ética. O Fernando Rieder,
O Juscelino continua montado no Ministério porque o Centrão continua montado no Congresso. Uma resposta do Fernando, que dialoga com o que você está falando aí. Ele Bem, roubou a Zé, minha resposta, viu, Fernando? Porque a minha o resposta Fernando ia ser: o Juscelino está montado nos votos que o governo precisa para montado aprovar a no voto. reforma. É verdade, é uma boa resposta. Vai nessa daí, Zé, para você dar uma. Aproveita a É, ajuda do Fernando vamos aí, dizer cara. que eu roubei aqui o Fernando Riedner, mas na verdade eu já tinha escrito aqui. Tudo bem. Eu sei disso, Zé. Nós somos jornalistas sérios, Zé. Isso aqui a gente, Não, a a gente gente faz é tudo direito. menos sério, né, Kennedy? Porque Não, jornalismo você é um cara sério, sério pra assim, caramba, sisudo, já era, né? te conheço há 30 anos aí, mas é sério no outro sentido, né? Mas enfim. Zé, acho que é isso. Vamos partir para a síntese, então? Para a gente Eu acho fazer que a nossa. sim, Kennedy, porque assim, isso daí, o que eu vou acrescentar apenas é o seguinte: isso é só o começo. O que eu acho que vai acontecer, se eu entendi alguma coisa da estratégia do Lula, ele quer aprovar rapidamente essa reforma tributária para não precisar arrastar essa base gigantesca que custa caríssimo, porque esse negócio do Juscelino não vai parar aí e não vai parar só nele, né? Outros escândalos virão, isso já está contratado, não tem dúvida nenhuma, tá certo? Se eu entendi alguma coisa, a estratégia é justamente aprovar o que precisa de quórum qualificado de 3/5 rapidamente, nos primeiros 6 meses, se possível, para que não precisar arrastar isso por 4 anos. Né? Melhor resolver o Exatamente. problema logo, para aí a E é quando tem chantagem o fica governo mais novo, barata depois, só precisa de isso, maioria e aí começo de simples. governo que o governo tem esse capital político mesmo para queimar, porque depois de um ano, dois, a gente sabe como é que essa coisa fica. E hoje teve uma conversa do Lula com a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro também, numa linha. Ela tem ligações lá com a milícia, aparece numa foto, Lula bancou, Lula teve muito voto na Baixada Fluminense, ela é uma ministra do Rio de Janeiro. E ontem, viu, Zé, para ser justo, o Lula cobrou do Juscelino na conversa que ele desse explicações e que, enfim, ficasse perto e determinou uma revisão aí, um cuidado maior no uso com os jatos lá. O Lula tem uma preocupação, ele entende que essa questão da corrupção haverá uma lupa sobre o governo dele. Que ele avaliou é que, diante da tarefa que ele tem, como você está dizendo, de aprovar reformas que dependem do Congresso, dependem do Brasil, ele não vai derrubar ministro tão facilmente. Isso está muito claro e é um Lula que tem a experiência dos outros dois mandatos dele, que viu o que aconteceu com a Dilma, porque brigou com o Congresso, que não teve habilidade política, e toda reunião Lula fala. É o governo que depende do Congresso, não é o Congresso que depende do governo. Beleza, Zé, faz a síntese aí para a gente passar para a enquete Então, para o próximo bloco. Juscelino segue montado, segue no governo porque está montado nos votos necessários para a reforma tributária. Boa, respondeu muito bem, Toledo.